Esse assunto é tão delicado e é tão difícil. Olha, não é exatamente difícil de um ponto intelectual. É mais difícil de um ponto existencial. Porque nós, seres humanos, nós nos sentimos muito especiais, né? Eu entro numa depressão profunda por um problema e julgo quem tem um problema menor. Porque o meu problema, ele é o maior problema. Não existe nenhum problema que se compare ao meu problema, porque a minha dor é a maior dor do mundo. Onde já se viu ignorar a minha dor? Mas eu posso ignorar a dor do meu amigo, porque é frescura, né? Aliás, ele tá fazendo o maior drama, pelo amor de Deus, precisa de tanto? Tem gente por aí passando fome. Tem gente por aí em camas de hospitais. E você tá aí fazendo drama. Mas quando eu tô chorando, você me respeita porque é a minha dor. Vocês se identificaram mais ou menos com isso? É sobre isso que a gente vai falar agora. Gente, é sério, eu já falei isso várias vezes, eu vou falar mais uma vez. Se você for olhar o site da população mundial online lá, você vai ver que aqueles números não vão parar quietinho. E eles caem, nasce gente, morre gente, nasce gente, morre gente. Fica ali parada, fica ali, fica 5 minutos só olhando, contemplando e pensando: poxa, quem será que foi agora? Foi uma mãe com 5 filhos? Foi uma jovem que ainda estava no ensino médio? Foi uma criança? Ele tinha a vida toda pela frente? Ele tinha erros? Era uma pessoa boa? Era uma pessoa má? Como que ela era? Porque ali não é só números, era uma pessoa. Mas a gente tem estatísticas gigantescas. Toda vez que você for olhar a estatística, ela é tão grande que assusta demais. Quantas pessoas desaparecidas? Vou falar de São Paulo só. Olha a estatística de São Paulo. Quantas pessoas desaparecidas? O crime no Brasil nem se fala, porque a gente tem nomes, tipo latrocínio, que nem existe em outros países, porque é coisa nossa, BR, né? Então temos feminicídio, infanticídio, regicídio. Tudo que é sídio, a gente tem. Eu nem sei se eu posso falar essas palavras. E eu também não sei editar pra tirar exatamente essas palavras. Então, me ajudem. Um dia eu vou ter meu editor, mas por enquanto eu ainda não tenho. E meus vídeos vão ser assim, gente. Longos, cansativos, eu dou volta do assunto, eu perco o foco, mas é como se fosse um podcast, sabe? Uma conversa, não é bem um vídeo. Mas vamos lá. Se a gente for olhar as estatísticas, todo mundo morre. Todo mundo adoece. Todo mundo tem problema financeiro, a maioria, né? Obviamente, tem pessoas que são muito privilegiadas aí, tem uma vida muito boa, muito mansa. Eles ainda assim têm problemas, têm dores, choram, cometem... Eles sofrem também, tá bom? A vida biológica tem problemas para todo mundo e ninguém tem a vida perfeita. Parte desse ponto. E aí a gente começa a analisar. Deus é perfeito. Deus é bom. Deus é justo. Até o momento em que uma dessas coisas acontece com você. Aí, se o problema é seu, se o seu filho que se foi, se você tá sentindo dor, se você tá com problema financeiro, aí Deus é mau, Deus não existe, aí tem algum problema com Deus. Porque se Deus fosse tão perfeito, eu não tava passando por isso. Por que é que Deus permite o sofrimento? Aí é que a gente começa, entendeu? Porque uma pessoa que não fez nada na vida tá passando por aquilo, Deus. Isso não é justo. Pior se você falar assim, eu nem pedi pra nascer. Então, vamos começar desse pressuposto. Deus só é injusto quando o problema é com você. Agora vamos à advogada de Deus aqui. Deixa, não vou falar essa curiosidade, senão eu vou sair do foco do vídeo. Mas tá. Deus fez tudo perfeito. Todas as coisas são perfeitas.
O nosso sistema solar é perfeito, as marés. Tudo que você vê, o ar que a gente respira, a posição do céu, a posição na lua, os pássaros migrando para onde eles querem, sem GPS, nossos olhos, que podem ver uma paisagem e se contemplar, e nenhuma câmera pode pegar aquilo. Eu vou trabalhar e volto, eu vou olhando e, meu Deus, obrigada. E eu tiro foto e cadê? Não tá igual. Tudo é perfeito. Você gera um filho, você amamenta, seu leite lá tem anticorpos, apesar de as pessoas não quererem dar. Tem tudo, todos os nutrientes ótimos para o seu filho e tudo é perfeito. Só que o nosso corpo biológico é finito e é frágil. E ele funciona muito melhor quando você trabalha para conquistar tudo que você tem. A nossa mente é mais grata quando você construiu tudo do suor do seu trabalho. Se você para de trabalhar, rapidamente vem Alzheimer, deterioração muscular, todas essas outras coisas, porque nós somos feitos para trabalhar, nós esquecemos os problemas, nós funcionamos melhor trabalhando. A gente ganha ocitocina, dopamina, quando a gente ajuda uma pessoa. Então, o nosso corpo, ele é muito perfeito. Mas, por enquanto, ele é finito. E agora eu vou dizer, sabe-se lá Deus por quê? Sabe-se lá Deus por quê ele criou o nosso corpo com essa biologia que funciona quando a gente tem objetivo. A gente precisa correr atrás das nossas coisas. Se você já tem dinheiro, muito dinheiro, você ainda precisa de um objetivo muito mais forte do que quem não tem, para você viver. Eu digo sabe-se lá Deus por quê? Porque Deus é o criador do universo, ele não é o criador do ser humano, ele é o criador do universo. Então vai que no multiverso, por aí, dentre trilhões de criações, e eu posso arriscar a falar que Jesus disse, a casa do meu pai tem muitas moradas, então ele criou muita gente, muitas espécies, sei lá, vai ver, tem um universo que nós somos mais felizes, que nós somos infinitos, que nós somos mais perfeitos, alguns que nós não temos livre-arbítrio, alguns que nós somos sem graça, alguns que nós somos super divertidos, e nesse universo aqui, porque Deus quis assim, nós temos livre-arbítrio, temos a nossa escolha, que é uma coisa assim muito legal, porque se eu criasse alguma espécie, eu ia querer saber se ela me ama. Eu não ia colocar, tipo, o amor dela pra mim, a servidão dela por mim, não ia ter graça. Não ia ter graça, tem que ter um desafio, sabe? A pessoa tem que me amar porque ela me ama, porque ela me quer, porque ela me adora. Realmente ela me adora, me reverencia, porque ela quer. E isso é que causa o problema da humanidade. É a solução futura, porque Deus tem uma promessa pra gente, que a gente vai ter o melhor no pós-vida, de que depois que tudo isso acabar, depois que vir o Armagedon, o Apocalipse, o fim do mundo de qualquer jeito, a gente ainda vai existir, a gente ainda vai ter o nosso galardão, digamos assim. E Deus prometeu que vai ser melhor. E Deus me fez assim. E eu posso apreciar um chocolate, eu amo. E eu posso comer coisas que eu amo, becar. E eu fico toda feliz, toda saciada, toda, ai meu Deus, toda grata pela vida. Se ele quiser, ele faz eu comer grama e sentir esse mesmo prazer ou mais. Então, se ele tá falando que vai ser melhor, é porque vai ser melhor. Mas por enquanto, os seres humanos, eles precisam do caos. Vocês já ouviram falar da teoria do caos? A teoria do caos não é que existe um Deus chamado caos que tá aqui pra tocar o terror. Não. O caos é pra você evoluir. Porque se você é um ser humano que não tem caos, você não evolui. Vamos supor que todo mundo tivesse dinheiro, isso que eu já falei num vídeo antes. Quem ia estudar a cura das doenças? Pra quê? Por que as pessoas teriam motivação? Se não fosse pra ganhar dinheiro pra melhorar de vida, por que as pessoas iam estudar? Por que as pessoas iam fazer o que... Por que
que eu ia lançar um produto novo no mercado? Por que que eu ia querer fazer um celular novo com um monte de funções para você, para ser um serviço prestado a você, para você viver confortável na sua casa? Com qual objetivo? Se não for para ganhar dinheiro, evoluir, mudar de vida? Se não for para eu ter coisas boas desse mundo, que não são de graça. Se fosse de graça, quem é que ia se mexer? Quem ia fazer o ensino fundamental? Quem ia pegar um livro e ler? Quem ia escrever livro? Porque se eu escrevo livro, é porque eu quero ganhar dinheiro com a venda do livro. Vocês estão entendendo? O caos tá aqui para você se mexer. Se você não tiver caos, você não vai se mexer, você não vai evoluir. Tem um estudo, e, gente, eu acho que muita gente vai saber, mas algumas não vai, que se chama Universo 25, eu acho. É um número. Universo 25. Que foi... Pegou vários ratos. Não foi uma vez, não foi duas vezes, não foi três vezes. É isso que é um estudo científico. É a repetição de uma coisa. Toda vez der o mesmo resultado. É ciência. Pegaram ratos e deram água, comida, espaço. Coisas ilimitadas para eles viverem bem, para eles viverem felizes. E sabe o que aconteceu? Colapsou a sociedade deles todas as vezes. Eles criaram hierarquias. As fêmeas não queriam cuidar dos filhotes. Animal não age por instinto, né? Todo mundo aí que fala que animal só age por instinto. As fêmeas não queriam cuidar dos seus filhotes. Então, tipo, virou caos. Todas as vezes que se fez esse experimento. De os ratos não ter que sair por aí procurando a comidinha deles, viver, morrer, nascer, ser assassinado, ser... Sabe? Exatamente o que acontece com o ser humano. Nós precisamos ter objetivos claros, nós precisamos correr atrás de dinheiro, nós precisamos lutar para sobreviver, para criar nossos filhos. É assim que a gente funciona. E é exatamente por isso que Deus permite o sofrimento, porque nesse sistema de coisas, você tem que passar por isso para você evoluir. E eu sei que parece injusto quando é comigo, quando é o meu filho que se vai, porque dói. Mas esse sistema de coisas é assim, como Jesus já disse lá na Bíblia, governado pelo iníquo até um tempo determinado, quando a gente viu que quando Jesus foi expulsar um demônio, ele falou: o que você quer comigo antes do tempo determinado? Ou seja, tem um prazo para acabar. Esse prazo não é curto, como tá na Bíblia. Eu não tô sendo mole. Eu tô parafraseando porque eu não tenho certeza. Eu tô sendo paciente. Eu não tô sendo demorado, alguma coisa assim. Eu tô sendo paciente, porque eu quero que mais pessoas sejam salvas. Eu não me agrada a morte de ninguém, né? Deus quer mais pessoas boas e, por mim, o fim vinha agora. Porque quanto mais pessoas boas vão nascendo aí para ser salvo, quer dizer que quanto mais crianças por aí estão sendo... Eu não gosto de falar porque tem casos que me tiram o sono, já falei isso pra vocês. Quando mexe com criança, o negócio pega no meu calo. Então, por mim, pela minha imperfeição, o fim vinha agora. Agora, vinha ontem. Eu não sei o que a gente tá nesse mundo ainda, mas esse é o meu pensamento imperfeito. E como texto, os meus pensamentos não são seus pensamentos. Nosso cérebro é limitado. Nosso cérebro é racional, às vezes não é. A gente não usa a nossa capacidade. Não uso 100% do meu cérebro. E isso ele sendo um cérebro humano, cérebro limitado. Tem pessoas que têm dificuldades cognitivas, quer se achar um sábio. Assim, a gente é imperfeito. Eu sou arrogante, eu posso ser tudo. Eu posso achar que saberia fazer melhor que Deus. Porque é o que a gente faz quando a gente faz esse tipo de questionamento. Ah, por que Deus isso? Porque se ele é o todo-poderoso, por que não sei o quê? A gente não sabe ser nem presidente de um país. A gente faz um monte de porcaria quando tá no poder. A gente não sabe criar nossos filhos. A gente bate neles por qualquer coisa. A gente é injusto com nossos filhos, dando bronca aleatória, não compreendendo o desenvolvimento deles, a fase deles. A gente não sabe reger nossa própria família, quer falar de Deus, que faria melhor que Deus. Então, por mim, esse mundo já tinha acabado, mas Deus sabe de todas as coisas e Ele sabe por que ainda estamos aqui. Até porque também, enquanto tudo isso acontece, que a gente é regido por Satanás e seus demônios, a gente sabe que sim, porque tem até um texto que falou que para uma mensagem chegar para
Daniel. Houve uma guerra, enfim. Ele falou que o príncipe da Pérsia não deixou essa mensagem chegar para Davi. Tinha um príncipe lá na Pérsia, ou seja, tem um príncipe no Brasil, tem um príncipe lá na China, e tem o governante de todos lá, que é o quem manda na porra toda, que é Satanás. Satanás, seus demônios. E eles governam esse mundo. E quem é da luz enfrenta alguns probleminhas aí, como esse de eu estar falando sozinha aqui tentando defender Deus e ninguém tá dando views. Porque as pessoas não querem, elas querem ver dancinha. E eu danço até no TikTok. Vocês entenderam o que é ser uma pessoa espiritualizada? E não deixo de fazer as coisas que eu amo na minha vida. Também não vou escrachar, fazer tudo exatamente que Deus não gosta, mas eu sou feliz no meu âmbito. Eu estudo o suficiente pra saber que se eu for infeliz, eu vou ser reprimida. Se for reprimida, eu sou uma pessoa amarga que julga os outros. Por quê? Porque eu tenho vontade de fazer o que elas estão fazendo. Isso é um assunto pra outra história. O que importa agora é que nós precisamos desse mundo do jeito que ele é. É como o nosso corpo funciona. O nosso cérebro aprende por repetições, nós temos mais empatia quando nós passamos pelos problemas que as pessoas estão passando. Só quem sente na pele que pode falar o que o outro tá sentindo. E todas essas coisas, sabe? Fazem parte da vida biológica. E é perfeito do jeito que é. E a vida é um caos, não vamos dourar a pílula, não. As pessoas fazem mal pros outros, as pessoas, não Deus. Quando Deus deu o livre-arbítrio pra gente escolher a seguir a Ele, a gente escolheu a seguir o mal. Então a gente domina um ao outro, a gente acaba com o meio ambiente, a gente faz esse tipo de maldade. Quem assistir Cidade Alerta vai ficar paranoico, porque vai ver a capacidade que o ser humano tem de fazer mal pro outro. E isso é culpa de Deus onde? A gente viu que no Antigo Testamento lá, que Deus tinha o povo judeu e que ninguém colocava a mão, né? Então, Sedraque, Mesaque e Abednego não queimaram quando colocaram fogo nele. Mas agora nós temos a graça, o perdão, nós temos um novo mundo, um paraíso, um céu, um Valhalla, whatever. Nós temos. E agora a gente viu que na Inquisição aconteceu o que não aconteceu com Sedraque, Mesaque e Abednego, não é mesmo? Então, se nós formos perseguidos, a gente vai morrer sim, porque ninguém é especial. Nós temos vida biológica acaba, e a vida biológica precisa desses problemas pra gente evoluir como ser humano. Pode ver, quem é que não sofreu? Chico Xavier. Olha pra esse homem e vê o que esse homem sofreu. Não tô romantizando o sofrimento, não. Se eu puder melhorar de vida, eu vou melhorar. Se eu puder ser rica, eu vou. Não tem nada a ver com isso. Isso não é a pauta do assunto agora. Você pode ser cristão, pode evoluir sim. Inclusive, quanto mais você tiver, mais você ajuda as pessoas. Então, é ótimo você poder evoluir. Mas a gente precisa, no geral, desse caos aí. Isso, a teoria do caos tá aí. O que você vai fazer com isso? Vai ficar chorando, vai levantar, vai dar a volta por cima, vai lutar, vai enfrentar. Você tem poder mental pra isso. Isso é o bom. Deus não deixou a gente largada assim ao léu no governo de Satanás, assim. Ele deixou a fé. Desculpa. Ele deixou a fé, todas as leis universais, a lei da atração e tudo mais. A gente pode melhorar de vida. Contando com a ajuda dele, confiando nele, a gente pode. Mas acontece que a vida é assim. E quando a gente for dessa pra melhor, a gente vai saber o que nos aguarda. Por enquanto, a gente só agradece pelo que a gente tem. A gente tenta melhorar de vida se puder. A gente muda o mundo começando pela gente, fazendo nossos filhos ler um pouquinho de livro, ensinando eles a ter empatia pelos outros, se colocando um pouquinho no lugar do outro, não se achando dono da razão. A religião do outro não é do demônio, não é pecado. O que o outro faz não é problema meu, a não ser que fira outras pessoas, né? O meu direito acaba quando o seu começa. Temos que lembrar todos os nossos deveres, não só os nossos direitos. Por favor, não jogue lixo no chão, bebe água, coisas do tipo.
que a gente faz uma sociedade boa. É isso. Achei que desliguei, não desliguei. Enfim, já vou aproveitar pra chamar vocês pra curtir, comentar, compartilhar, pra me ajudar a alcançar mais pessoas. E é isso, pessoal. Ajudem uma pessoa, façam o bem, criem um pouco de karma bom, dharma aí pra vocês. É isso, beijo, tchau.